promovido pelo CIG-DANA, Direito Humano, Alimentação e Nutrição, promovida pelo Centro de Ciência e Tecnologia e Soberania, Direito Humano, Alimentação e Nutrição do Nordeste. Hoje a reunião tem o tema Casos exemplares de graves violações de direitos humanos e do meio ambiente associados a atividades empresariais. Nós vamos ter aqui o caso da Chevron, do Equador, e essa palestra nossa será facilitada pelo Pablo Fajardo, que é o advogado que representa as comunidades afetadas pelo caso Chevron há mais de 2 décadas. E é um prazer ter o Pablo aqui conosco. Agora nós vamos fazer a tradução consecutiva. Ele vai falar algumas frases, eu vou traduzir para vocês, para facilitar o entendimento de todos. E depois que ele terminar a fala dele, nós vamos abrir um tempo para perguntas e esclarecimentos. Pablo, tu tienes la palabra. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Flavio. Muchas gracias, amigos, amigas. Estoy ahora en la Amazonía Norte de Ecuador, en la provincia de Sucumbíos, frontera con el departamento de Putumayo de Colombia. Flavio, ¿continúo? Sí, continúa. Gracias. Bueno, efectivamente, como decía Flavio en su introducción, yo represento a más de 30,000 compañeros indígenas y campesinos afectados por las operaciones hidrocarburíferas de la empresa Chevron, antes Texaco. Ele representa 30,000 pessoas, indígenas e camponeses, que são afetados pelas atividades de uma petrolífera chamada Chevron no norte do Equador. Esta empresa empezó su operación aquí en la Amazonía Norte en el año 64 y lo que hizo inicialmente fue vertir toda el agua tóxica a los ríos. Essa empresa começou as atividades na região em 64 e no início o que ela fez, ela vertia toda a água contaminada com produtos tóxicos nos rios. Igualmente, todos los caminos, las carreteras y en cada pozo petrolero eran cubiertos con petróleo, donde hacía piscinas o balsas, como le llamen, para depositar los desechos tóxicos de petróleo. E em todas as regiões, as estradas onde você andava, você via grandes balsas cheias de petróleo que eram derrubados na própria floresta. Y por otra parte, también en cada estación de petróleo, en cada pozo, construía unos sistemas llamados mecheros, que era para hacer una combustión del gas. O sea, ahí quemaban todo el gas que salía asociado con el petróleo y el agua del subsuelo. Em cada poço, eles também criavam uma chaminé onde se queimavam todos os gases que saíam do poço, contaminando todo o ar e tudo aqui em volta. Viéndolo así rápidamente, uno puede decir, ese es un daño ambiental. Efectivamente es un daño ambiental, pero no es solo un daño ambiental, es un daño principalmente a la vida, a la cosmovisión, a la cultura de los pueblos indígenas que aquí habitaban. Nós podemos dizer imediatamente que isso era um dano ambiental, mas é muito mais que um dano ambiental. Ele afetava a cosmovisão dos povos indígenas que viviam na região, afetando toda a vida deles e a qualidade de vida deles. Por ejemplo, todos los pueblos indígenas de la cuenca amazónica, de esa Amazonía común que compartimos con 9 países, todos estos pueblos indígenas basan su alimentación primordial en la recolección de especies de la selva, en la cacería, pero sobre todo en la pesca. Como é se imaginar, as populações indígenas da região dos 9 países que compartem a Amazônia, a bacia amazônica, eles vivem basicamente da pesca e da caça, especialmente da pesca, ou seja, dependendo diretamente de animais que estavam sendo contaminados por essa empresa. Cuando vino la empresa Chevron, invirtió de forma intencional más de 60 billones, escúchese bien, billones de litros de agua tóxica a los ríos de la cuenca amazónica. Los primeros que murieron fueron los peces. A Chevron jogou nos rios mais de 60 bilhões de litros de água tóxica. O que primeiro aconteceu foi a morte dos peixes. Entonces, al morir los peces,
se eliminó la principal fuente de alimentación tradicional, normal, de los pueblos indígenas. Ao se matar os peixes, se eliminou a principal fonte de proteína animal do que os indígenas consumiam. Luego también, si venían los animales del bosque a beber esta agua de los ríos, que estaba contaminada, fueron muriendo muchas especies del bosque. Depois, o que aconteceu foi que os animais que bebiam a água dos rios, os animais de maior porte, começaram a morrer também progressivamente. Igualmente ocurría con los productos que los pueblos indígenas y hoy también los campesinos siembran en las chacras, en las huertas, ¿sí? Y que esos productos eran y son contaminados hasta la actualidad. A mesma coisa aconteceu com todos os produtos agrícolas. Tudo que era produzido nas chácaras, nas terras indígenas, pelos pequenos produtores rurais, era contaminado pelos produtos químicos liberados da produção do petróleo. Entonces, en conclusión, la actividad petrolera, iniciada por Chevron y luego continuada por otras empresas petroleras privadas o estatales, lo que han hecho es ir eliminando progresivamente la fuente primordial de alimentación de los pueblos indígenas. O que aconteceu, então, foi que os poços petroleiros criados originalmente pela Chevron e depois seguidos por outras empresas, inclusive algumas empresas estatais, foi destruir a base alimentar da população local. Y posteriormente, muchos de estos indígenas, para poder comer el pescado, que era lo que ellos más apetecían de la pesca que ellos realizaban, debían hacer una cosa que realmente era criminal. Es decir, debían trabajar en la empresa petrolera para que esa empresa les pague un sueldo y con ese dinero comprar el pescado en el mercado. E na parte final, o que acontecia, e o que é o pior de tudo, é que os indígenas, que antes tinham sua produção e produziam seus próprios pescados, pescavam, comiam, caçavam, tiveram que trabalhar para a empresa petroleira para ganhar o dinheiro para comprar o pescado no supermercado. Entonces, ¿qué fue pasando en el fondo? Que fueron empobreciendo tanto a estos pueblos indígenas, los sacaron de una economía de subsistencia que tenían ellos para pasarlos a una economía de mercado para la cual ellos nunca estuvieron preparados. Na realidade, o que eles fizeram foi transformar os pequenos produtores, os indígenas que viviam numa cultura de subsistência, em trabalhadores ligados ao mercado, coisa que a população local não estava acostumada, de maneira nenhuma. Si uno mira hoy, ya en el año 2019, si uno mira los datos estadísticos de la geografía económica del Ecuador, nos damos cuenta que las provincias donde se ha extraído petróleo por 52 años, en este caso Orellana y Sucumbíos, donde estoy ahora en este momento, son las dos provincias más pobres del Ecuador. Se você analisar a geografia econômica do Equador, se você tomar as áreas que foram, de onde foi extraído o petróleo nos últimos 52 anos, especialmente as duas províncias que ele está falando, que são, vai repetir o nome depois, são as mais pobres do Equador, apesar de terem sido extraído o petróleo durante 52 anos. Quais são o nome das províncias? Entonces, ¿cuál es el nombre de las dos provincias? Las provincias son Sucumbíos y Orellana. Sucumbíos y Orellana. Efectivamente. Gracias. Están en la Amazonía del norte de Ecuador, que limita, en el caso de Sucumbíos, limita con el departamento del Putumayo en Colombia. Sí, que faz fronteira con Potomac en Colombia, Sucumbíos. Entonces, pero digo, esa es una cosa importante. Entonces, cómo se elimina la alimentación tradicional y luego poco a poco va llevando a estos pueblos indígenas a ingresar a una economía de mercado y les obliga a trabajar, a someterse al trabajo en la industria petrolera, ¿sí? Donde ellos pierden por completo su libertad. Na realidade, então, o que acontece é que, ao tirar a subsistência dessas populações, você força elas a trabalhar para a petroleira,
e força ela a não ter condições de viver, inclusive ter liberdade para fazer o que ela gosta de fazer. Pero no es el único daño, Flavio y amigos, amigas, oyentes. Es también en la vida. Tradicionalmente, estos pueblos indígenas tenían sus propios sistemas de salud. Los chamanes curaban prácticamente todos los problemas de salud que tenían la gente en su comunidad. Mais do que isso, da questão ambiental, também tem a questão da saúde. Essas populações tradicionalmente tinham seus xamãs que cuidavam quase todas as doenças que apareciam na comunidade. Igualmente, con este mismo proceso de tratar de occidentalizar a los pueblos indígenas en el mercado, fueron incidiendo tanto para eliminar sus propias formas de medicina tradicional, ¿sí? En consecuencia, hoy, por ejemplo, los chamanes dicen, primero, existe muy poco, y segundo, ya no se atreven a curar los problemas de salud que tiene su población. Hoje em dia, o sistema de xamãs não consegue curar todas as doenças e eles não têm acesso também, a população também não tem acesso ao sistema adequadamente. Y no se atreven a hacerlo por algunas razones. Una, porque ya han perdido muchas especies naturales, plantas de la selva, que usaban con tratamientos médicos. Y dos, porque hay nuevas enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que dicen ellos, es que yo puedo curar tantas cosas, pero eso que llaman cáncer, no puedo curarlo. Sim, eles não conseguem curar por duas razões, basicamente. Primeiro, porque muitas das plantas, dos medicamentos que existiam na selva, desapareceram com a contaminação pelo petróleo. E a outra é que surgiram doenças novas, que eles não têm como, não têm conhecimento para curar, como o câncer, por exemplo, que aparece em grande escala com a contaminação com petróleo. Entonces, es otro mecanismo, pues otra arista de cómo también fueron sometiendo progresivamente a los pueblos indígenas al sistema del mercado. Esse foi outro mecanismo como as populações foram sendo submetidas progressivamente ao mecanismo do mercado. À medida que os xamãs não conseguem responder ao problema, eles têm que procurar assistência médica dentro do mercado. E medicamentos também dentro do mercado. En todo este contexto de abuso, de violación de derechos de los pueblos indígenas en Amazonia Norte de Ecuador, hay un rol fundamental que ha jugado el Estado. Mas dentro desse quadro todo, o papel do Estado também tem sido muito importante. Y el rol del Estado ha sido principalmente estar del lado de la empresa, el estar presente con la fuerza pública, militares o policías, para reprimir a los pueblos indígenas o campesinos cuando han decidido levantarse para reclamar respecto a sus derechos. O papel do Estado tem sido de estar do lado da empresa, reprimindo as populações indígenas para reclamar dos problemas e das situações vividas. Entonces, aquí hay una cuestión que realmente es grave, ¿no? Hay empresas nacionales y transnacionales que han violentado los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas, que han eliminado su fuente de alimentación y han afectado seriamente su propio sistema de salud. Un minuto, hay un problemita aquí, estamos teniendo un problema. Alguien tiene el micrófono abierto. Por favor, cierren su micrófono. Porque está habiendo ruido, alguien está con el micrófono abierto. Por favor, feche o microfone. Alguém está com o microfone aberto. Por favor. Por favor, todo mundo tem um microfonezinho aqui embaixo, do lado direito. Vocês podiam fechar esse microfone, por favor? Todo mundo? Obrigado. Ainda tem alguém com o microfone aberto. Agora conseguimos. Vamos. Puede seguir.
Gracias, Flavio. De nada. Entonces, te decía, hay un problema de fondo, que es que hay unas empresas que progresivamente han ido violentando los derechos humanos, derechos colectivos de los pueblos indígenas, y que han contado siempre con el apoyo del Estado, ¿sí? A quien creemos le conviene que estos pueblos no despierten. Então, nesse ponto de vista, há companhias que têm violado diretamente os direitos humanos dessas populações indígenas, sistematicamente. E o Estado não tem feito nada para contrarrestar esse processo. E isso tem dado liberdade para que as empresas continuem fazendo violações sistematicamente. Y es más, al Estado, por ejemplo, en los últimos casos aquí en Ecuador, hace lo posible para tratar de ocultar la existencia de los pueblos indígenas no contactados. E mais grave, o Estado tem tido um trabalho de ocultar a existência de populações indígenas que não são ainda contactados pela civilização ocidental, o que coloca eles em risco de serem afetados mais diretamente pelas empresas. Porque claro, si esos pueblos indígenas se evidencia que existen, entonces automáticamente deberían suspender toda actividad extractiva. Pero para no suspender la actividad extractiva, lo que hace el Estado es tratar de ocultar su existencia. Se há provas contundentes de que há povos que não foram contatados ainda na região, toda a extração do petróleo deveria ser suspensa na região onde há suspeita de existência de povos que ainda não foram contatados. Mas isso não tem sido o caso. Para evitar suspender as atividades das empresas, o Estado oculta a existência dos indígenas. Y nosotros, en este caso, como Unión de Afectados por Texaco, tenemos ya, noten ustedes, 26 años luchando en diferentes cortes de justicia de Ecuador, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá, en la Corte Penal Internacional. En todas esas partes estamos luchando por el acceso a la justicia. Fazem 26 anos que eles estão lutando em todas as cortes, seja no Equador, seja internacional, seja no Brasil, seja em outros países, eles estão lutando para tentar garantir os direitos dos povos indígenas na região do Equador. Sí. Y resulta que en 26 años consecutivos no encontramos acceso a la justicia. Nesses últimos 26 anos não foi encontrado nenhuma aceitação pela justiça da causa deles. Y no encontramos acceso a la justicia porque evidentemente, otra vez, encontramos ese contubernio, ese ligamiento entre Estado y empresas básicamente transnacionales para impedir que los pueblos tengan acceso a la justicia. Isso é basicamente porque o Estado se junta com as grandes empresas e impede o acesso à justiça por parte dos povos indígenas e camponeses. Miren, esto que está aquí detrás mío, todo esto es una copia del juicio que tenemos. Isso são cópias dos processos que estão atrás dele. Son más de 500.000 fojas de este juicio. Más de 500.000 hojas de papel. São mais de 500.000 folhas de papel. ¿Sí? Insisto, y hasta ahora no encontramos justicia. E até agora não encontraram justiça. Uno se pregunta, ¿qué es lo mejor que debería ocurrir para que se respeten nuestros derechos? O que deveria acontecer para que os direitos dos povos indígenas e dos camponeses do Equador fossem respeitados? Y lo mejor que queremos nosotros es evitar que se cause un daño, es actuar en la parte de prevención, es no dejar que las empresas agredan nuestros pueblos, destruyan nuestra alimentación natural, destruyan nuestro río, destruyan nuestra cosmovisión de los pueblos. O que eles querem é que não aconteça o fato, que as empresas não destruam a floresta, não destruam o meio ambiente, não destruam a cosmovisão, não causem doenças. É isso que eles querem evitar que as coisas aconteçam, eles não querem compensação. Porque resulta que después que hay un daño, ese daño es irreparable
y segundo, los pueblos se quedan sin acceso a la justicia. Entonces, lo mejor es evitar que haya ese daño. Porque o que acontece é o seguinte, depois que o dano acontece, não há justiça e, portanto, o povo fica com dano e sem justiça. A melhor coisa é que não acontecesse o dano. Seria a melhor alternativa. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, Flavio, amigos, amigas, hasta aquí, pero un poco quería explicar qué es lo que ha ocurrido y cómo, digo, el sistema o la extracción de recursos naturales como el petróleo afecta gravemente a la alimentación tradicional de los pueblos y a su medicina tradicional. Sim, então ele queria saber se tem alguma pergunta até agora. Até agora ele tentou mostrar como a extração do mineral, do petróleo, afeta a alimentação e a saúde da população. Ele queria saber se tem alguma pergunta até esse momento. Não, todo bien, puede seguir. ¿No hay más preguntas? No, en este momento no hay pregunta. Todo bien. Bueno, entonces, para concluir en esta parte de ahora, ¿no? ¿Sí? Y aquí hay dos cosas. La una es que infortunadamente, pese a todo el daño que se ha causado por 52 años, el Estado o los estados en su conjunto no aprenden la lección y siguen ampliando la frontera de extracción de recursos naturales, en este caso en la Amazonía ecuatoriana. O mais grave é que, apesar de todos os exemplos de danos que já aconteceram, parece que os países não aprendem, os estados não aprendem. Eles continuam expandindo a fronteira de exploração do petróleo na floresta amazônica. Sí. Igualmente están incrementando ahora en caso ecuatoriano la extracción de recursos como el oro o el cobre, la minería. E agora, além do petróleo, estão também aumentando a mineração de ouro e de cobre, no caso do Equador. ¿Y a dónde va todo esto? Y para mí es una cuestión de conceptos de qué significa cada cosa para cada persona, para el Estado o para las empresas. Por ejemplo, el agua. Por exemplo, o que ele diz é o seguinte, isso é um exemplo do que significa cada coisa para cada pessoa, para o Estado, para a empresa. Por exemplo, o que significa água para o Estado? O que significa água para a empresa? O que significa água para a população? Claro, para el Estado y las empresas, dicen ellos, el agua es un recurso, dicen ellos. Los pueblos dicen, no es verdad. El agua no es un recurso. El agua es un elemento de vida. Entonces, las empresas y el Estado miran el agua como un recurso donde se puede extraer dinero, donde se puede explotar y sacar dinero. Los pueblos miran el agua como un elemento vital para la subsistencia de estos pueblos, para la vida de estos pueblos como tal. Entonces, es esa forma de ver las cosas que nos hace diferentes. Por exemplo, a água é vista de forma totalmente diferente pelas empresas e pelo Estado. Ela é vista como um recurso, ou seja, que pode dar dinheiro, que pode vender, pode ganhar dinheiro, pode ser usado para produzir mais dinheiro. A população vê a água como um elemento vital, como parte essencial da sua vida, e não como um recurso financeiro. Isso vai igual ocurre en Ecuador, por ejemplo, ustedes sabrán algunos, en Ecuador, en nuestra constitución del Ecuador, se reconoce la naturaleza como sujeta de derechos. O sea, la naturaleza tiene derechos como tal. Na Constituição equatoriana, alguns de vocês talvez saibam, a natureza tem direitos, ela é um sujeito de direito. Y en ese marco también nuestra constitución garantiza el derecho a lo que llaman al sumat causai o al buen vivir. Também dentro do mesmo princípio, a Constituição também estabelece o direito ao bom viver, ao bem viver. Y cuando uno pregunta, dice al gobierno o a una empresa, ¿qué es el buen vivir para ellos? Obviamente que su concepto de buen vivir es distinto al que tienen los pueblos indígenas. Los indígenas dicen, el buen vivir para nosotros es que nos dejen vivir en paz en nuestra selva, con nuestra armonía con la naturaleza y que no destruyan nuestra forma de vida. Se nós perguntarmos para a empresa ou para o Estado o que significa o bem viver para eles
provavelmente vai ser bem diferente do que os indígenas dizem. Os indígenas dizem que querem viver bem, viver para eles é se viver em paz na selva, já em harmonia com a natureza, e que deixem eles em paz para continuar vivendo da maneira que eles tradicionalmente vivem. Vuelta para las empresas y para el gobierno, ese buen vivir es diferente, es tener comunidades, es tener vehículos, coches, tener aviones, tener casas lujosas. Entonces, miremos la diferencia, qué significa cada cosa para cada sector de la humanidad, de la población. Para as empresas significa ter carros, ter aviões, ter transporte, ter grandes cidades. Não é exatamente a mesma coisa. Então, isso significa coisas diferentes para partes diferentes da sociedade. Entonces, lo que quiero decir en el fondo de esto es, ¿cómo logramos comprender y respetar la propia forma de vida, la propia forma de alimentación, en este caso, de los pueblos indígenas? ¿Cómo logramos nosotros comprometernos a respetar esa forma de vida sin creer o sin pensar que somos superiores que ellos? Como nós conseguimos alcançar o seguinte fato? Como nós conseguimos respeitar, como a sociedade consegue respeitar o direito dos povos indígenas de viver da maneira que eles acham que é certo viver, sem pensar que nós somos superiores a eles, que nós sabemos melhor do que eles? Si no, vale más cómo aprendemos de ellos, que realmente manejan y conocen muchas cosas mejor que todos los académicos del mundo. Entonces, ¿cómo aprendemos de estos pueblos? Na realidade, nós deveríamos fazer ao contrário. Nós deveríamos aprender com eles a viver da maneira que eles vivem, porque eles fazem muito melhor do que a gente muitas coisas. Entonces, en este caso, y con eso concluyo, nosotros como UDAP procuramos tratar de incidir en la política pública del Estado para lograr respeto a estos pueblos. Tratamos de incidir en el sistema de justicia para que haya justicia, se repare el daño causado, en este caso por Chevron en Ecuador, y que ese daño no se repita en ninguna parte más del planeta. O trabalho que ele faz junto com os companheiros que eles fazem, junto com os indígenas e com os pequenos proprietários e camponeses, é tentar garantir que o Estado não deixe que isso aconteça de novo e impeça que continue acontecendo o tipo de danos aos direitos humanos dos povos. Esse é o trabalho que eles vêm fazendo há vários anos. E ele terminaria aqui a sua parte. E a gente pode começar, então, agora as perguntas, eu acho. Certo, Cláudio? Alguém teria alguma pergunta a fazer agora? Claro que sim. Essa dúvida judicial que eles têm, o que eles conseguiram? De algum avanço, alguma possibilidade? O que eles conseguiram? Até onde o processo andou? Em que corpo? Em que país? Como é que... Hay una pregunta, Pablo. ¿Dónde avanzó algo? ¿Hubo algún avance en alguna parte, en alguna corte, en algún país, en alguna instancia de la justicia? ¿Hubo algún avance? ¿Qué tipo de avance que hubo en ese sentido? Muchas gracias. Bueno, yo creo que hay unas cuestiones interesantes. En el caso de Ecuador, logramos que el sistema de justicia ecuatoriano, en todas sus instancias, incluso en la Corte Constitucional de Ecuador, se ratifique, se encuentra el Chevron culpable y le ordenen o le condenen a pagar una suma de dinero, que son 9.5 billones de dólares, para reparar el daño causado. Eles conseguiram no Equador que todos os níveis de justiça, desde o nível de instância primeira até o nível constitucional, culpassem a Chevron para pagar uma multa de 9 bilhões e 200 milhões de dólares para cobrir os danos causados pelo trabalho feito na Amazônia. Es decir, hay una sentencia condenatoria en firme, irrevocable, en contra de Chevron. Hemos ganado esa batalla. Ahora el reto es cómo logramos validar esa sentencia fuera de Ecuador para lograr que Chevron pague lo que nos debe. A questão central é a seguinte: existe uma sentença irrevogável, definitiva, do governo, da justiça equatoriana. O problema enfrentado agora, o grande desafio,
é como fazer a cobrança dessa dívida da empresa em nível internacional. En ese marco, por ejemplo, en Brasil, Argentina y Canadá, el revés que estuvimos fue porque Chevron logró, pongamos entre paréntesis, convencer a los jueces de estos tres países que Chevron Canadá, Chevron Brasil o Chevron Argentina son empresas diferentes a Chevron Matriz, llamada Chevron Corporation, con sede en Estados Unidos. O que eles conseguiram, a Chevron conseguiu, foi que os juízes da Argentina, os juízes do Brasil, os juízes de outro país, que eu não me lembro qual foi o outro país, qual era o outro país? Argentina, Brasil e Canadá. Conseguiu convencer esses juízes dos três países que as empresas do Brasil, do Equador, da Argentina, não são a mesma empresa que a que tem sede no Canadá, nos Estados Unidos, aliás. Exacto. Entonces lo que dice Chevron es, no se le puede cobrar a Chevron Brasil una deuda que es de Chevron Matriz. Tampoco a Chevron Argentina una deuda que es de la matriz, igual en Canadá. O sea, Chevron, sabemos que es una sola empresa, que hay una unidad de patrimonio, pero Chevron, ante la justicia, aparece como empresas diferentes. Es decir, se ocultó tras las subsidiarias o el velo societario para evadir su responsabilidad. Então, o que acontece é que a Chevron, logicamente, ela é uma empresa única, que tem um patrimônio único mundial, mas ela convence a justiça que cada uma das empresas é uma empresa diferente e, portanto, ela não tem culpa no cartório, não tem que pagar a dívida da outra. Pablo, tem uma pergunta aqui. ¿Conoces alguna experiencia que haya podido revertir acuerdos como este y ofrecer a los grupos tradicionales la oportunidad de mantener su tradición alimentaria y productiva? Mire, hay en el caso ecuatoriano, por ejemplo, hay un pueblo indígena que es el pueblo Sarayaku, que ha luchado 15 años contra actividad extractiva y ha logrado, más que revertir, ha logrado impedir que la empresa petrolera ingrese a su territorio. Há caso em Ayaco, no Equador, de uma comunidade tradicional indígena, que conseguiu não só reverter a situação, mas conseguiu impedir que o povo, que a petroleira entrasse no seu território. Es un caso bastante interesante porque también cuentan con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta comunidad logró, impedir que la empresa avance e incluso frenó al Estado y a la petrolera que estaban juntos para buscar petróleo en sus territorios. Y ellos dijeron, no, aquí no entran, y lo han parado por 15 años. Eles conseguiram, com o apoio da Corte Interamericana de Direitos Humanos, parar a empresa, inclusive na prospecção de petróleo, junto com o Estado no seu território. Si puedes hablar un poquito sobre la experiencia de Ginebra y toda la cuestión del tratado vinculante, cómo esto todo está caminando en este momento. Si puedes explicar un poquito lo que es el tratado vinculante y explicar un poquito qué tiene a ver con el caso de Chevron. No, en ese contexto, Flavio, y amigos, amigas, nosotros, desde la pequeña experiencia que tenemos en el caso contra Chevron, en estos 26 años de litigios, nos damos cuenta y lo demostramos con hechos que lamentablemente en el contexto global no existe justicia para los pueblos víctimas de crímenes corporativos. La justicia no existe, no hay. Ele disse que a experiência deles dos últimos 26 anos mostra que não há justiça global para os povos que são afetados por empresas transnacionais. Não existe nenhum lugar onde os povos possam reclamar esses tipos de direitos. Entonces, tenemos todos los hechos para demostrar eso. Y es por eso también que nosotros como UDAP
somos parte de esta gran campaña global por el tratado vinculante, porque creemos que un instrumento jurídicamente vinculante podría garantizar el acceso a la justicia a los pueblos y obligar a las empresas transnacionales a respetar en algo nuestros derechos. Por isso, a UNDAP, que é a organização para que eles trabalham, se juntou a uma campanha mundial pela criação de um tratado de direitos humanos vinculante de regulação das multinacionais. É um tratado que está em negociação há 4 anos, 5 anos, em Genebra. 5 anos. 5 anos, que é um tratado que o objetivo seria regular as multinacionais para que ela não pudesse fazer o que está fazendo no Equador, não só no Equador, mas em muitas partes do mundo. Pero hoy nosotros también vemos que ese proceso del tratado vinculante, luego de 5 años, lo vemos bastante difícil que lleguemos a un buen punto, porque infortunadamente el sistema de Naciones Unidas está capturado por las transnacionales. Mas depois de 5 anos de luta, eles já chegaram à conclusão que vai ser muito difícil conseguir o tratado vinculante, porque a ONU está totalmente capturada pelas multinacionais. Son las multinacionales que terminan gobernando a los gobiernos e imponiendo condiciones para que no apoyen instrumentos jurídicos como estos. Dicen las transnacionales y muchos estados afines a ellas que basta con tener acuerdos o tratados no vinculantes, como los principios de Ruggie, por ejemplo. Eles dizem o seguinte, que na realidade são as multinacionais que controlam os estados. E as multinacionais dizem para os estados que não precisam de tratados vinculantes, que somente acordos voluntários e amigáveis seriam suficientes para regular esses problemas, eliminar esses problemas. Como, por exemplo, os princípios de Ruggie, que são os princípios que são de direitos humanos e negócios. São princípios totalmente voluntários por parte dos estados e das multinacionais. Ahora, del 14 al 18 de octubre, va a realizarse la 5ª reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta para tratar de ir consensuando un posible instrumento jurídicamente vinculante. Pero insisto, nosotros como UDAP vemos que es un proceso que está muy mal encarrilado. Do dia 14 ao dia 18 de outubro desse ano agora, daqui a 2 semanas, vai haver a 5ª reunião do grupo de trabalho aberto, que é o grupo de trabalho que está discutindo o texto do tratado vinculante. Mas ele diz mesmo que as esperanças estão cada vez menores, porque tem havido manobras muito fortes dos estados para que ele não seja bem sucedido. Y son menores las esperanzas porque, insisto, están las transnacionales en la reunión del grupo de trabajo y están los estados, por ejemplo, hasta ahora Brasil, Argentina y otros jamás han apoyado, y obviamente la Unión Europea, jamás han apoyado abiertamente este proceso. Han buscado forma de boicotearlo o de ir quitándole los elementos importantes para dejar un instrumento jurídico que no surta mayor efecto. Na realidade, o que não vai acontecer porque as multinacionais estão dentro do grupo de trabalho e, além disso, tem países que são fortemente influenciados pelas multinacionais, como é o caso da União Europeia e dos Estados Unidos, e mesmo o Brasil e a Argentina, que até hoje não fizeram nada de efetivo para garantir que o tratado fosse um tratado realmente vinculante. Na realidade, eles vêm retirando a capacidade vinculante do tratado para transformar o tratado numa coisa totalmente inoperante. En el fondo, lo que vemos es que los estados tratan de mantener esa realidad de impunidad a las transnacionales cuando cometen crímenes, como el caso de Chevron en Ecuador, o el caso de Laval en Brasil, o el caso de Berta Cáceres en Honduras. O sea, que haya impunidad. Le están garantizando impunidad al sistema de crimen transnacional. Na realidade, o contexto internacional que vem garantindo a total impunidade das empresas. Os estados vêm garantindo que as empresas continuem fazendo o que querem sem nenhum tipo de responsabilização, como é o caso da Chevron no Equador e a caso da Vale no Brasil.
Alguma outra pergunta, gente? Tem uma pergunta. Me gustaría preguntar que en el contexto de la acción judicial contra la Chevron, ¿hubo alguna medida que obligase a la empresa a proceder con la recuperación ambiental? Mire, en la sentencia judicial se ordena el pago de recursos económicos para reparar el daño causado. O sea, es un recurso, no es para indemnizar o para pagarle a cada afectado, no, es para reparar el daño colectivo causado en nuestra Amazonía. Sim, então, o dinheiro que está previsto dentro da sentença judicial que foi emitida não é para indenização, é para reparação dos danos ambientais. Nem isso foi garantido até o momento. E, Sin embargo, hay una otra pregunta, si puedes contestar junto. En este solamente, escenario, Flavio, ¿cuál fue el papel de la sociedad civil en todo este proceso? ¿Cuál ha sido el papel de la sociedad civil? yo creo que es una cosa importante. Este proceso no hubiese sido posible llegar al menos donde estamos ahora si no contábamos con el respaldo, con la articulación de los pueblos indígenas y campesinos en esta lucha. Estas no son luchas individuales, no son luchas orientadas como un solo medio, son luchas colectivas en las que se tocan transversalmente varios elementos, la comunicación, la parte jurídica, la parte económica, la parte cultural, la parte política organizativa, bueno, varios elementos. Creo que juntando todos esos elementos es que vamos construyendo un proceso mucho más grande por el acceso a la justicia. Sim, ele diz o seguinte, que essa luta não é uma luta individual de um grupo pequeno, é uma luta transversal de vários setores da sociedade, de indígenas, de pequenos produtores, e dentro desses setores, de diferentes setores de dentro de cada um deles, o setor político, o setor de comunicação, o setor de produção e tudo mais. E que se não fosse toda essa articulação da sociedade civil, de vários países, inclusive, não só do Equador, seria impossível ter chegado ao nível que se chegou de contestação da situação que está acontecendo no nível mundial. Hay una otra pregunta aquí. Por lo que ella entendió, hay una interferencia directa del capitalismo, de las empresas capitalistas en los organismos que están operando en todos los contextos para cohibir la garantía de los derechos humanos. Es esto, ¿no? Sí, yo creo que más que interferencia es una captura realmente. O sea, ellos están dominando el sistema, ¿sí? El sistema académico, los medios de comunicación, los organismos supranacionales o internacionales como la ONU, por ejemplo, terminan siendo capturados por las mismas empresas que al final se someten a los intereses económicos del sistema y obviamente no cumplen con su rol fundamental, que es quizás garantizar o ir protegiendo los derechos humanos. Sí, él dice que la cuestión es que las empresas están en todos los campos, están influenciando, en todos los niveles. No es solamente en los niveles de los derechos humanos, pero en la propia organización de las Naciones Unidas. Y no dejan que la función de las Naciones Unidas sea cumplida. María Dolores, me gustaría saber un poquito más sobre el instrumento vinculante. ¿Qué quiere saber más? ¿Qué quiere saber más, María? Solo un minuto. Você tem alguma pergunta específica, María Dolores? Talvez se puedas explicar mejor. ¿Qué cosa, Flavio? Sobre el tratado vinculante. ¿Qué significa el tratado vinculante más claramente? A ver, solamente les pido, tengo baterías para 5 minutos, ya se me apaga la máquina, ¿sí? Procuré explicarlo en menos de ese tiempo. Normalmente, o sea, la lucha, creo yo, por el acceso a la justicia, por los derechos humanos a nivel internacional,
es una lucha que tiene ya varias décadas directamente. A Lo que ha luta... ocurrido es que, Siga, siga. lo que ha ocurrido es que hasta ahora los instrumentos jurídicos de carácter vinculante, sean convenios o tratados, son los que generalmente garantizan o protegen las inversiones, el comercio, el capital o al inversionista. O que ele disse é o seguinte, que até agora a luta pelo tratado vinculante que defende os direitos humanos é uma luta muito antiga. Porque, na realidade, os tratados vinculantes que existem, ou seja, os que têm punição, são aqueles que garantem especificamente os direitos dos investidores e não os direitos humanos. Então, o que o povo está querendo, na realidade, é que os direitos humanos sejam tratados da mesma maneira que os direitos dos investidores. Por ejemplo, cuando una empresa, cualquiera que sea transnacional, hace una inversión en un país como Ecuador, Colombia y otros, y de repente ese país adopta una política pública para proteger sus derechos de la población, esta empresa, en base a algún tratado vinculante, algún tratado comercial o económico, plantea un arbitraje internacional en contra de ese Estado y obliga al Estado a cumplir con ese arbitraje o con ese laudo que se emita posteriormente. Por exemplo, se um país decide elaborar uma política de saúde pública, uma política pública, que afeta os lucros de uma empresa, porque ela está causando danos ambientais, a empresa pode entrar com uma ação na Justiça Internacional, cobrando que o Estado pague os seus juros perdidos, os seus lucros perdidos. E, normalmente, eles ganham essas ações judiciais. E impõem aos Estados que paguem esses danos causados. Pero, por otra parte, cuando los pueblos indígenas o campesinos, mujeres, trabajadores, son víctimas de crímenes corporativos, no tienen ese acceso a la justicia directamente. Dicen, tienen que agotar, en el caso nuestro, todo el recurso interno en su país para que luego pueda recurrir al sistema, en este caso, o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No caso das populações tradicionais, indígenas, ou camponesas, ou trabalhadores, a situação é totalmente diferente. Primeiro, essas pessoas têm que percorrer todo o processo nacional de esgotar as fontes nacionais de justiça, e caso não consiga nas nacionais, ela pode recorrer, por exemplo, à Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas somente depois de passar 10 anos, às vezes 15 anos, tentando recorrer no nível nacional. E mesmo assim, ela não consegue acesso à justiça. Entonces, la gente normal puede pasar, como dice Flavio, 10, 15 años o más, pero las empresas tienen derecho a recurrir inmediatamente al sistema de arbitraje internacional. Entonces, lo que uno mira en el contexto es que el derecho económico, el derecho comercial, prevalece al derecho humano, lo cual legalmente, de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, deve ser a la inversa, deve prevalecer el derecho humano al derecho económico. Como ele falou o seguinte, que na realidade, enquanto o povo precisa provar que está tudo errado e demora 15 anos para conseguir chegar a algum caso internacional, as empresas conseguem isso em anos, muito menos pouco tempo. O que está acontecendo é que, na realidade, a justiça acaba favorecendo os interesses comerciais por em cima dos direitos humanos, o que deveria ser o inverso. A ONU e os organismos internacionais deveriam priorizar os direitos humanos e não os direitos comerciais. Entonces, creemos nosotros que para lograr tener al menos en algo esa equidad, ¿sí?, debería haber un instrumento jurídicamente vinculante, como un tratado vinculante, por ejemplo, que permita a los pueblos campesinos, indígenas, mujeres, trabajadores, acceder a la justicia en igualdad de condiciones que las empresas frente a crímenes como el caso de cualquier empresa que opera en el mundo. Então, o que eles estão propondo, na realidade, é que tenha um instrumento vinculante que tivesse a mesma capacidade de cobrar que os Estados e que a ONU cumprisse com a obrigação de proteger os direitos humanos da mesma maneira que eles protegem os direitos comerciais.
É isso que, na realidade, esses povos estão cobrando. Olha, tem mais uma pergunta. Você tem condições de responder mais uma pergunta ou não? Yo les agradezco, la verdad que tengo ya que desconectarme ahora, se me apaga la máquina. Gracias Flavio, gracias a todos por este espacio, ¿sí? Y espero pues, poder contribuir en este proceso. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Tchau. Gente, ele tem que pegar um avião, senão ele, se ele não sair agora, ele não consegue pegar o avião. Então, nós temos que agradecer só a participação dele. E se vocês quiserem fazer uma pergunta maior, alguma pergunta a mais, por favor, encaminhem por escrito para nós, que nós fazemos chegar nas mãos dele e ele certamente terá uma resposta. Certo, Beatriz, se você puder mandar isso para nós, se você te fizer uma cópia e mandar para nós por e-mail, a gente vai fazer ela chegar na mão dele, tá? Para ele poder responder. Obrigado, gente, boa tarde e até a próxima. No meio do centro. Aqui. Eu não lembro. Como é que é? Centro. Centro. S, Dana? Isso. Gmail. Esse é o e-mail. Se vocês quiserem mandar para nós, mandem por aí. Mandem por esse e-mail. Nós faremos chegar em vocês a resposta, tá? Muito obrigado, gente. Até a próxima, então, que será no próximo mês. Um abraço para todos e todas. Gravar.